Fala, irmãos cristãos e abençoados, belezinha? Galera, hoje a gente vai começar um ciclo de aulas sobre análise combinatória, beleza? Mas professor, o que é análise combinatória ou qual é a finalidade? Para que eu preciso estudar análise, né? Gente, imagine que você tenha um determinado evento para acontecer e você quer saber de quantas maneiras diferentes aquele evento pode ocorrer. Ou mesmo de quantas formas distintas um determinado experimento pode ser realizado, mas sem precisar definir, sem precisar discriminar, descrever caso por caso, né? A análise combinatória, ela me dá ferramentas para que eu consiga descobrir, calcular, definir essa quantidade de possibilidades que um evento aconteça, a quantidade de maneiras diferentes que eu posso realizar um experimento, sem precisar descrevê-los um por um. E a primeira ferramenta à nossa disposição é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, beleza? Então vem comigo. Imagine a seguinte situação. Astrogildo vai almoçar num restaurante e comeu morreu. O restaurante oferece 3 opções de proteína, uma opção de arroz e 2 opções de feijão. Então, nesse restaurante eu tenho 3 opções de proteína, eu tenho uma opção só de arroz no cardápio e tenho 2 opções de feijão. De quantos modos diferentes, Astrogildo poderá montar o seu prato, sabendo que ele só pode escolher um tipo de proteína, um tipo de arroz e um tipo de feijão. Beleza? Então, vamos lá. Note o seguinte, ó. O nosso amigo Astrogildo, ele vai colocar apenas uma proteína no prato, ele vai colocar apenas um tipo de arroz, aliás, só se oferta para ele um tipo de arroz e um tipo de feijão só, certo? Vamos supor que as proteínas que tivesse à disposição, que são 3 tipos, vamos imaginar que fosse frango, carne e peixe. Fossem os três tipos de proteína. E os tipos de feijão, vamos supor que aqui fosse feijão preto e feijão carioca, esse marronzinho aí, beleza? Então, de quantas maneiras diferentes Astrogildo poderia montar esse prato dele? Então, note comigo aqui o seguinte, ó. Suponha que Astrogildo escolha primeiro o frango. A proteína que ele escolha fosse o frango, se ele escolher o frango. Então, ele vai escolher o frango, ele vai botar o arroz, e o feijão ele pode escolher entre o feijão preto e o feijão carioca, certo? Então aqui ele já tem 2 possibilidades de montar o prato. Frango, arroz, feijão preto ou frango, arroz e feijão carioca. Mas suponha que ele não queira o frango, que a proteína que ele queira seja carne. Então ele vai botar a carne, vai botar o arroz e vai escolher o feijão, que pode ser o feijão preto ou pode ser o feijão carioca. Tá? Por último, vamos supor que ele não queira a carne, que ele queira o peixe. Então ele vai e escolhe o peixe, depois ele bota o arroz e por último vai escolher o feijão, que pode ser o feijão preto ou o feijão carioca. Então note que Astrogildo ele tem condição de montar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode montar 6 pratos diferentes de acordo com a disponibilidade do restaurante, beleza? Isso que a gente fez é o que a gente chama de árvore de possibilidades. Só que a árvore de possibilidades, ela é interessante quando essa quantidade de opções que eu tenho para formar ou para definir o meu evento, vamos dizer assim, é uma quantidade pequena. Dá para eu fazer um a um, dá para eu fazer na mão, dá para eu descrever isso elemento por elemento. Mas se eu aumento essa quantidade de proteína, de opções de proteína, se eu aumento a quantidade de feijão, de tipos de feijão, se eu aumento os tipos de arroz à minha disposição, fazer essa árvore de possibilidades começa a se tornar um processo trabalhoso, um processo que vai muito mais me dificultar do que facilitar.
Então, para isso, a gente passa a utilizar as ferramentazinhas à nossa disposição, por exemplo, o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, o PFC, ele diz o seguinte, ó, se para ocorrer um determinado evento E, duas decisões precisam ser tomadas. A decisão D1 pode ser tomada de X maneiras distintas. E uma vez tomada a decisão D1, a outra decisão D2 pode ser tomada de Y modos distintos. Então, a quantidade de modos diferentes de tomarmos as decisões D1 e D2, fazendo com que o evento E aconteça, é igual a X vezes Y. Então, traduzindo um pouquinho o que ele está querendo dizer aí, é o seguinte, ó, perceba que ele quer que um determinado evento ocorra, e para que esse evento ocorra, eu preciso tomar duas decisões, quer dizer, eu preciso dividir o meu evento, ou melhor, a minha situação em duas partes, em duas etapas. A primeira, que ele chama de D1, e a segunda, que ele chama de D2. Bom, depois de dividir o meu evento em tomada de decisões, quer dizer, em etapas, eu vou ver a quantidade de possibilidades diferentes de que cada etapa dessa aconteça. Então, a decisão D1, quer dizer, para cumprir a primeira etapa, para tomar a primeira decisão, eu tenho X formas diferentes de fazer isso. E para cumprir a etapa 2, quer dizer, para tomar a decisão D2, eu tenho Y maneiras diferentes de fazer isso. Então, significa dizer que, para que o nosso evento aconteça, eu tenho exatamente X vezes Y maneiras distintas. Quer dizer, é só fazer o produto da quantidade de possibilidades de que cada etapa ocorra. Tá certo? Então, para ficar mais claro, vamos voltar lá ao problema do Astrogildo e do seu almoço. Você lembra que eu tinha 3 tipos de proteína para escolher, um tipo de arroz e 2 tipos de feijão, beleza? Então, para que ocorra o evento montagem de prato, vamos dizer assim, né? Escolha do meu prato, eu vou dividir esse evento em 3 tomadas de decisão, em 3 partes. Na primeira, eu vou escolher a proteína. Na segunda, eu vou escolher o arroz. E na terceira, eu vou escolher o feijão. Certo? Então, para a proteína, eu tenho 3 opções, porque eu posso escolher carne, frango ou peixe. O arroz eu só tenho uma opção, porque ele só me deu uma opção de arroz. E o feijão eu tenho 2 tipos de feijão. Se você lembrar, era o feijão preto e o feijão carioca. Então, com isso, ó, se eu definir o meu evento em 3 etapas, via quantidade de possibilidades de que cada etapa aconteça, para ver o total de maneiras que esse evento pode acontecer, basta que eu faça o produto das possibilidades de cada etapa. Quer dizer, basta que eu multiplique o 3 vezes o 1 vezes o 2. Então, isso indica ó, que o meu evento ele tem 3 vezes 2 vezes 1, 6 maneiras distintas de acontecer. Tranquilo? Belezinha? Vamos para esse segundo exemplo aqui, galera. Pessoal, se liga no seguinte exemplo agora. Ó. Os amigos Paulo, Cebola, Gabi e Emily disputam uma corrida de 100 metros rasos, onde apenas os 3 primeiros serão premiados. De quantos modos distintos essa premiação pode ser realizada? Então, note agora que eu tenho 4 amiguinhos disputando uma corrida, mas desses 4 eu só vou premiar os 3 primeiros, beleza? Então, eu vou chamar de evento P, a premiação, e vou dividir ela em 3 tomadas de decisão, em 3 etapas. Ó. Porque primeiro eu vou definir quem vai ser ouro, depois eu vou definir quem vai ser prata, e por último quem vai ser bronze. Beleza? Então veja o seguinte, ó. Para o primeiro lugar, como tem 4 amigos disputando a corrida, qualquer um dos 4 pode ser ouro, certo? Pode ser o primeiro. Então, para essa primeira etapa, para a primeira tomada de decisão, né, são 4 possibilidades. Porque qualquer um dos 4 pode ser o primeiro lugar. Suponha que esse primeiro lugar ficou com nossa amiga Emily.
Note que se ela ficou em primeiro lugar, ela não pode ser prata e bronze, ela não pode ser ouro e prata ao mesmo tempo, né? Então ela está fora da segunda tomada de decisão. Para escolher quem vai ser prata, agora eu só tenho 3 opções à minha disposição, que seria Gabi, Cebola e Paulo. Então suponha que para prata eu tenho então agora 3 opções, certo? Suponha que dessas 3 opções seja o meu amigo Paulo que ficou em segundo. Se Paulo ficou em segundo, ora, ele não pode ser prata e bronze ao mesmo tempo. Quer dizer então que para a última posição eu só tenho 2 possibilidades a meu favor. Ou vai ser Gabi, ou vai ser Cebola. Beleza? Então, para eu descobrir o total de maneiras que essas premiações podem ser feitas, basta que eu multiplique agora o número de possibilidades de cada etapa. 4 vezes 3 vezes 2. No caso, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 2 dá 24. Ou seja, eu tenho 24 maneiras diferentes de premiar os 3 primeiros lugares dessa corrida. Beleza? Bom, galerinha, mais um exemplo aí, ó, pra gente, que é o seguinte. João deseja pintar uma bandeira composta por 4 faixas horizontais paralelas, conforme a figura ao lado. Se o artista, no caso João, certo? Se o artista João tem à disposição 4 cores e sabendo que cada faixa só pode ser pintada de uma única cor, calcule de quantas maneiras diferentes eu posso pintar essa bandeira, de quantos modos a bandeira pode ser pintada se cada faixa possuir uma cor distinta, uma cor diferente, e de quantos modos a bandeira poderá ser pintada se faixas vizinhas não tiverem a mesma cor. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que entender nesse problema é o que ele quer dizer com cada faixa só poderá ser pintada com uma única cor. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal, é que não há a possibilidade de, em uma faixa, por exemplo, eu pintar metade dessa faixa de amarelo e a outra metade de azul. Não tem como. Cada faixa dessa só vai ter uma cor, tá certo? Ou vai ser toda amarela, ou vai ser toda azul, enfim, das cores que ele tem à disposição. Então essa é a primeira coisa que tem que ficar clara para a gente, certo? Então vamos lá responder a letra A. Bom, então vamos lá, vamos responder essa letra A, certo? De quantos modos diferentes, distintos, eu posso pintar essa bandeira, certo? Levando-se em consideração que eu tenho 4 cores, a cor azul, amarela, vermelha e roxa. Então veja só, uma possibilidade de eu pintar seria a seguinte, ó, eu poderia pintar a minha primeira faixa de azul, a segunda faixa de amarelo, a terceira faixa de vermelho, a quarta faixa de azul de novo. Isso é uma maneira de eu pintar, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade que eu teria, ó, eu poderia pintar a primeira faixa de azul, a segunda faixa de vermelho, a terceira faixa de azul de novo e a quarta faixa de vermelho mais uma vez. Também é uma outra possibilidade. São 2 já, né? Outra maneira ainda que eu poderia fazer a pintura poderia ser a primeira de azul, a segunda de azul, a terceira de azul, a quarta de azul. Cada faixa tem uma única cor, beleza? Então essa é mais uma maneira. Enfim, eu tenho várias possibilidades de fazer essa pintura. E para não ter que montar opção por opção, eu posso recorrer lá ao princípio fundamental da contagem. Quer dizer, vou pegar o meu problema, vou dividir ele em tomadas de decisões, em etapas, vou ver a quantidade de opções que vão existir para cada etapa, depois é só multiplicar todas elas, certo? Vou pegar o meu problema, vou dividir esse problema em 4 etapas, vou ver o número de opções de cada etapa e depois é só multiplicar. Beleza? Então vamos lá. Para a primeira faixa aqui, ó, quantas cores eu tenho à minha disposição? Pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser vermelho ou pode ser roxo, né? Então eu tenho 4 possibilidades para a primeira faixa. Para a segunda faixa, então vamos supor que eu pintei de azul, certo? Pintei aqui de azul. Então vamos lá, azul.
Para a segunda faixa, eu tenho quantas opções à minha disposição? Então, para a segunda faixa, se você perceber, eu tenho as mesmas 4 cores, já que nada impede que eu repita essas cores. Então, eu tenho 4 possibilidades de novo, mais 4 possibilidades. Então, vamos supor que eu pintei de amarelo. Beleza. Pintei a segunda faixa de amarelo. Então, quantas opções eu tenho agora para a terceira faixa? Mais uma vez, como não há problema de repetição de cores, eu vou ter 4 possibilidades aqui. Ó. Na terceira faixa, 4 possibilidades. Vamos supor que eu pintei de roxo. Então, pintei de roxo a terceira faixa. Quantas possibilidades me sobram para a última faixa? Mais uma vez, como não há restrição em repetição de cores, na última faixa eu tenho 4 cores à minha disposição. Beleza? Daí então, vamos supor que eu pintei ela de vermelho lá. A última faixa foi vermelho. Então, para eu calcular, para eu determinar o total de possibilidades, basta de pintura dessa bandeira, basta que eu faça a multiplicação entre as opções de cada etapa dessa. Quer dizer, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E 64 vezes 4 dá 256 maneiras diferentes de eu pintar essa bandeira. Tranquilo? Agora, no exemplo B, percebe o seguinte. Ó, de quantos modos a bandeira poderá ser pintada se cada faixa possuir uma cor diferente? Agora, note que as cores entre as faixas não podem se repetir. Ele já me joga aí uma restrição dizendo que eu não posso repetir cores. Beleza? Então, vamos lá. Para a primeira faixa, quantas cores eu tenho à minha disposição aqui? Para a primeira faixa, eu tenho as 4 cores à minha disposição. Pode ser azul, amarelo, vermelho ou roxo, né? Então, eu tenho 4 possibilidades. Vamos supor que eu pintei a primeira faixa de amarelo. Olha só, se eu pintei a primeira faixa de amarelo, eu já não posso mais repetir o amarelo nas faixas seguintes, certo? Então, o amarelo está fora da brincadeira. Se o amarelo está fora da brincadeira, quantas opções de cores eu tenho para a segunda faixa agora? Eu só tenho 3, né? Ou é o azul, ou é o vermelho, ou é o roxo. Então, eu tenho 3 opções para a minha segunda tomada de decisão, minha segunda etapa. Então, vamos supor que essa segunda faixa eu pintei de azul. Se a segunda faixa eu pintei de azul, ó, o azul sai da brincadeira, não posso mais usar azul. Para a terceira faixa, para a minha terceira tomada de decisão, eu tenho quantas opções de cores agora? Somente 2, né? Ou é o vermelho, ou é o roxo. Então, são 2 opções de cores para a terceira faixa, 2 possibilidades. Vamos supor que essa faixa, terceira aí, eu pintei ela de roxo. Se eu pintei ela de roxo, o roxo sai da brincadeira, eu não posso mais usar o roxo. E aí, para a minha última faixa, necessariamente, só me sobra uma cor, que é a cor vermelha. Quer dizer, então, que para essa última faixa, eu só vou ter uma opção, que é a cor vermelha. Então, o total de possibilidades é só eu fazer o produto do número de possibilidades de cada etapa, certo? Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 são 24 possibilidades de pintar essa bandeira, com cada faixa tendo uma cor diferente. Beleza? Letra C. Bom, a letra C ele diz de quantos modos a bandeira poderá ser pintada se faixas vizinhas não tiverem a mesma cor. Então, note agora que o problema é que somente faixas vizinhas não podem ter cores iguais, certo? Só para situar, uma possibilidade de pintura aqui seria, por exemplo, para a primeira faixa amarela, a segunda faixa azul, a terceira faixa amarela, quarta faixa azul. Eu repeti cor, eu posso repetir cor, mas só que faixas vizinhas não podem ter a mesma cor. Beleza? Tá claro? Então vamos ver de quantas maneiras isso pode acontecer? Novamente, vou lá dividir o meu problema
em etapas, 4 etapas, certo? Para a primeira etapa, quantas cores à minha disposição eu tenho? Tenho 4 cores, pode ser o azul, o amarelo, o vermelho ou o roxo. Então, 4 possibilidades aqui para a primeira etapa, show de bola. Para a segunda etapa, vamos supor que nessa primeira etapa, das 4, eu escolhi o azul para pintar a primeira faixa, certo? Então, ficou azul. Para a etapa seguinte, o azul não pode, porque eu ficaria com 2 faixas lado a lado, vizinhas, com a mesma cor, né? Então o azul eu não posso. Então eu só tenho 3 cores à minha disposição, certo? Amarelo, vermelho ou roxo. Então aqui eu só tenho 3 cores. Então para a segunda etapa, 3 possibilidades. Vamos supor que nessa segunda etapa eu pintei de amarelo. Se essa segunda etapa eu pintei de amarelo, veja só, que para a próxima etapa, para a próxima faixa, eu não posso usar aqui o amarelo. Mas o azul eu já posso repetir, porque o azul não é mais uma vizinha dessa terceira faixa aqui. Eu só não vou poder usar o amarelo, o azul volta para a brincadeira. Então, eu tenho novamente 3 cores a meu favor, que é o azul, o vermelho e o roxo. Eu tenho 3 possibilidades. Para a última etapa, veja só, para a última etapa, quantas cores? Vamos supor que eu pintei de vermelho, né? A faixa de cima. Das 3 cores do azul, o vermelho e o roxo, vamos supor que aqui ficou o vermelho. Para a última etapa, note que o vermelho eu não vou poder usar. O vermelho não vou poder usar, senão ficariam 2 faixas vizinhas, 2 faixas lado a lado com a mesma cor. Mas o amarelo, que estava impossibilitado, agora ele volta para o jogo. Já que se eu pintar de amarelo, eu não vou ficar com 2 faixas vizinhas da mesma cor, beleza? Então, para essa última faixa, eu novamente vou ter 3 possibilidades a meu favor, que é o azul, o amarelo ou o roxo. Então, eu vou ter de novo 3 maneiras à minha disposição, beleza? Então, para eu saber o total de formas de eu pintar essa bandeira, vamos supor lá que a última foi a roxinha, tá? Para eu saber o total de formas de eu pintar essa bandeira, é só eu multiplicar as possibilidades de cada etapa. Quer dizer, 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Beleza? Então eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 3, 108. Então eu vou ter 108 maneiras diferentes, 108 maneiras distintas de pintar essa bandeira. Valeu, galera? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa é só entrar em contato que a gente tira dúvida. Valeu, abração. Valeu!